Boa noite. Tutamé está ao vivo, como sempre, trazendo para você nossa interpretação, tentando, sobre o que está acontecendo no Brasil, tentando ajudar a que todos nós passemos melhor aí por esses momentos tão dramáticos que o Brasil e o mundo estão vivendo. Nós estamos aqui na quarentena tutaméica, a Eleonora, o Rodolfo, e nesse momento não tem ninguém do outro lado, mas vai ter. Nós vamos ainda nesse programa trazer para você uma entrevista muito legal com o Chico Malfitani, um dos fundadores da Gaviões da Fiel. Gaviões da Fiel, que foi um dos protagonistas importantes neste domingo, 31 de maio, em que ocorreram manifestações no Brasil inteiro, em várias cidades importantes do Brasil, manifestações de repúdio ao governo Bolsonaro. No mundo também ocorreram manifestações contra a ação racista da polícia nos Estados Unidos. A gente vai comentar todos esses acontecimentos aqui ao longo do programa, mas antes, já para dar aquele... Para você ter uma ideia, você que se eventualmente não acompanhou ao longo do dia o que aconteceu na Paulista, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, a gente tem 2 filmezinhos rápidos para mostrar aí o que foi uma parte da manifestação das torcidas antifascistas unidas contra Bolsonaro. Vamos lá. Esse foi o primeiro vídeo, né, Rodolfo? Lembrando que o último ato, acho que teve na Paulista, foi o 8 de março. 8 de março. Estávamos lá. E foi um ato bastante importante e tal. Agora, nessa circunstância da pandemia, é o primeiro ato importante que acontece. É um ato mais massivo, né? Porque a Gaviões, as torcidas organizadas, sim, mas basicamente a Gaviões da Fiel, um pouco da democracia corintiana também, eles já há 2 domingos, esse é o terceiro, portanto, eles aparecem na Paulista. Tiveram em Brasília também. Tiveram em Brasília também, para dar o seu recado contra o grupo lá que defende intervenção militar, fim da democracia no Brasil, golpe, AI-5, e que parecia estar nadando de braçada, mas não está, não. Mas voltando só para lembrar que, quer dizer, hoje, a Gaviões ela foi o grande motor da manifestação, mas outras torcidas estiveram lá presentes, como mostra esse vídeo que a gente apresenta agora. Antifascista, palestra, palestra, palestra antifascista. Pela vida! Pela vida! Pela democracia! Pela democracia! Palestra, palestra antifascista. Palestra, palestra, palestra antifascista. Palestra, palestra, palestra antifascista. Palestra, palestra, palestra antifascista. Antifascista, palestra, palestra. Certo, esse é o vídeo dos palmeirenses. Isso, né? Exatamente, o pessoal aí do Porcomunas, Palmeiras Antifascista. Né? Só que antes da gente seguir aqui pelas manifestações no Brasil, a gente tem um balanço de onde ocorreram atos e coisas e tal. Vamos falar um pouco do mundo. Né? Você aí que está acompanhando as manifestações, os protestos nos Estados Unidos. Hoje, essa noite foi a 5ª noite seguida de protestos contra a violência policial, contra o assassinato
de George Floyd por um policial em Minneapolis, né? Então, dá o seu balanço aí. Então, os Estados Unidos está mergulhado numa convulsão. Há uma revolta em várias cidades, né, contra esse assassinato, que meio resume uma história de violência contra os negros de séculos, né, e que, volta e meia, surge um caso assim que galvaniza o país contra o racismo, contra a violência. Vamos lembrar do Rodney King, né, lá atrás em Los Angeles, enfim, esses casos se repetem. A impunidade, acho que é um fator que leva as pessoas para as ruas, né, exigindo justiça. Há uma situação de crise econômica profunda nos Estados Unidos, né, por conta da pandemia, uma crise sanitária também enorme. Eles são campeões das mortes e de casos do coronavírus. Então, os Estados Unidos entrando num período muito complicado, e até houve, né, Rodolfo, uma referência a esse caso, né, do George Floyd, que foi esse americano assassinado, né, por um policial branco, sufocado. E, aliás, as palavras dele, né, eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar, né, que está aparecendo em muitas camisetas, em muitos lugares, que é uma aflição aí, grande, né? Em vários atos no Brasil, hoje, também foi lembrado o nome de George Floyd. E vou botar aqui uma fotinha. Aí, ó, Vidas Negras Importam. Né, peraí, deixa eu botar aqui. Tá aí. Aqui. Esse é aqui na... Aqui no MASP. Aqui no MASP, né? Aqui no MASP, eu vou botar aqui o crédito, a foto da Pam Santos para nós. Aliás, agradecemos aí fotógrafos e pessoal que a gente contatou à tarde aí e que mandaram vídeos e fotos para a gente aí. E a gente está dando os créditos a cada momento. Mas, enfim, nas manifestações aqui em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre também, houve essa referência aí ao que aconteceu nos Estados Unidos, com a palavra de ordem: vidas negras importam, Black Lives Matter é o slogan, e é também uma organização internacional, né, nascida nos Estados Unidos, mas que hoje está em todo o mundo. Né. Sobre essas manifestações nos Estados Unidos, a capa do New York Times na internet, né, na primeira página do New York Times na internet, traz lá as fotos de manifestações ocorridas nos vários pontos dos Estados Unidos, né? Lá em Minneapolis, onde aconteceu o assassinato, em Memphis, na Califórnia, em Nova York, em Chicago. Traz até manifestações ocorridas na Alemanha e na Grã-Bretanha, não é isso? Exatamente. E essas manifestações que vão continuar, porque não há nenhuma expectativa, né, de justiça nesse caso, no curto prazo. Acho que o Trump também age no sentido de acirrar os ânimos, em hostilizar os que fazem os protestos. Hoje ele ameaçou colocar os grupos antifascistas como organizações terroristas, né, nos Estados Unidos. Então, acho que é uma situação bem complicada lá também. E aqui a gente teve essa madrugada, né, ontem à noite, um ato fascista, né, em Brasília, dos que se autodenominam 300, mas que na verdade são talvez 30, não se sabe, pessoas que estão armadas em Brasília e que fizeram uma manifestação com tochas nessa última noite, cercando, né, o STF. É um absurdo isso aí, inclusive lembrando no ritual uma manifestação racista que houve nos Estados Unidos em 2017, em Charlottesville, justamente no lugar onde tinha havido mortes, né, em protestos antirracistas. Então, os racistas estimulam aqui essas manifestações nazistas no Brasil, né, comandadas por uma pessoa que, inclusive, está sendo processada por ser uma grande disseminadora de fake news. Né? Então, esse é o pessoal que está nesse grupo. Né? O que provocou também, acho que deve ter provocado, o conjunto desses acontecimentos, provocaram uma manifestação do ministro Celso de Mello, que disse que alertou
para que os fatos que estão acontecendo no Brasil lembram os que aconteceram na Alemanha, né, antes da implantação do nazismo. Lembro a queda da República de Weimar, né, falou do ovo da serpente. Aliás, esse filme, se puderem ver, está Não deixe de ver. Internet. Então, um alerta bastante duro, né, bastante preocupante aí do ministro Celso de Mello, que compara, diz que os bolsonaristas, né, querem instaurar uma abjeta ditadura e destruir a ordem democrática no país, e é disso que nós estamos falando. Esse é o risco que a gente está correndo, e as pessoas hoje foram para a Paulista. É bom que se diga que há resistência e a sociedade está cada vez mais se dando conta desses riscos e denunciando esses crimes e se colocando em posição de luta, né? Hoje, os jornais brasileiros publicam um manifesto de página inteira, né, dito basta, assinado por alguns dos principais advogados, juristas, juízes do Brasil, denunciando o ataque à Constituição feito pelo governo, pelo Jair Bolsonaro, e exigindo mudança, né? E ontem também nos jornais foi publicado um manifesto que já está com centenas de milhares de assinaturas, né? Que é o Somos Juntos, né? São várias iniciativas, né, de setores da sociedade que estão se manifestando para, digamos, alertar que é preciso dar um basta, né, à escalada autoritária, né, e a busca do Bolsonaro por implantar uma ditadura no Brasil. E foi com muita surpresa, talvez, né, para muitos, que ocorreu hoje em São Paulo essa manifestação, que aconteceu em várias outras cidades também, no meio da pandemia, onde as manifestações pareciam estar bloqueadas, né? Isso. Aconteceram, eu vou dar aqui, se quiser começar. A gente teve, eu falei, alguns milhares de pessoas, não tem um número preciso, aqui em São Paulo. Os organizadores falam em 2.000 pessoas na manifestação na Avenida Paulista. Houve manifestação também reunindo esses grupos antifascistas, muitas vezes reunindo torcidas organizadas, rivais, mas que agora se unem aí em defesa da democracia. Aconteceram em Porto Alegre, em Curitiba, as torcidas do Atlético Paranaense, do Curitiba e do Paraná se reuniram e interromperam uma carreata de bolsonaristas, fizeram com que a carreata tivesse que voltar, trocar de caminho. Aqui em São Paulo, em Londrina também, no interior do Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, são alguns dos locais onde foram registradas manifestações aí hoje. Como foram essas manifestações? Vamos mostrar, então, vamos começar por onde, Rodolfo? Bom, agora eu falei de Minas no final, acho que tem fácil a foto aí de Minas. Temos aqui. É bem bonita a foto lá. De Minas, vamos ver. É que tem um monolito assim. De BH, exatamente. Nós temos aqui BH. Essa aqui, não é? Aí tem o pessoal. Tem o pessoal aqui de cantando. BH. Vamos lá. Esse é BH, né? Isso. Espera aí. Aqui. Bom, e aí a gente tem mais, vamos ver. A gente tem, vamos botar um videozinho? Isso. Vamos botar um videozinho da onde? Vamos ver. Porto Alegre? Porto Alegre. Vamos botar um vídeo de Porto Alegre. Porto Alegre também já é o 3º ou 4º final de semana que acontece as manifestações. O que vinha acontecendo? Os apoiadores de Bolsonaro vinham organizando manifestações em frente aos quartéis em várias cidades, pedindo intervenção militar. E as torcidas antifascistas e grupos defensores da democracia já estavam por aqui, com esse tipo de coisa. Então, começou a haver a resistência. Em Porto Alegre, esses grupos se reuniram e já por domingos sucessivos têm escorraçado, os caras
só no grito, na força aí do movimento popular mesmo, da voz lá, recua, fascista, recua. E vamos botar o vídeo. Vamos lá. Então, esse foi o ato, um pedacinho do ato em Porto Alegre. A gente tem um ato... Fala. Flamengo. Nós temos o ato lá no Rio de Janeiro, né? Isso. Vamos botar aqui. O ato no Rio de Janeiro, onde está? Aqui. Vamos lá. Isso. Aqui, vai lá. Copacabana. Então, no Rio houve manifestações em vários locais, não teve só ali em Copacabana, não. Essa aqui é onde? essa aqui em Curitiba. Curitiba. Essa aí que eu falei, essa aí é foto do Brasil de Fato. Né? Os caras interromperam a tal da carreata dos bolsonaristas e eles tiveram que recuar mesmo. Né? Aqui em São Paulo, o Lucas Pereira fez vários vídeos especiais aqui para o Tutameia para mostrar quem eram as pessoas que estavam lá na manifestação. Então acho que a gente pode passar vamos passar os vídeos na sequência. Quem é que estava lá na Paulista? Vamos lá. E aí, mano? É o Kleber, sou professor, torcedor de São Paulo, e a gente veio aqui na manifestação porque é impensável deixar nazista se amontoar e reivindicar e defender esse governo. Eu sou São Paulino, mas respeito todas as torcidas aí, acima de tudo a gente é antifascista. É isso aí. Meu nome é Caio, sou coordenador de trade marketing, Juntos pela Democracia, e todo mundo junto porque não dá mais para aguentar o que tá aí, né? Já passou dos limites, então todo mundo junto pela democracia. Meu nome é Tainá, sou produtora de cinema e sou santista. A gente veio finalmente começar a fazer alguma coisa, né? Não deixar os gados sair de casa, ficar mostrando que tem combate para isso, que tem gente se colocando contra, porque a mídia querendo ou não, a mídia é importante, né? A galera que tá em casa, em cima do muro, ficar só vendo o gado indo pra rua, então a gente tem que se posicionar, tem que falar que a gente tá aqui também. Meu nome é Vanderlei Laurino, eu sou gráfico, tenho 50 anos, estamos aqui nesse ato. Meu nome é Vanderlei Laurino. Então, essas foram alguns depoimentos, né, que o Lucas Pereira colheu para a gente ali na Paulista. Bom, a manifestação ela começou ali por volta do meio-dia. Eu vou continuar. E foi até, vamos botando as fotos aí. Né? Durou cerca de 2 horas, que era o que havia sido combinado, planejado pelos organizadores, o pessoal da Gaviões da Fiel. Depois, na sequência aqui, a gente vai entrar com a entrevista que fizemos há pouco com o Chico Malfitani, que vai contar, tintim por tintim, como foi todo esse processo. Né? Agora a gente está passando aqui as fotos da Pam Santos, que a gente agradece a colaboração dela, mostrando um pouco de quem eram as pessoas, a juventude, os trabalhadores que estavam lá na Paulista. E ela transcorreu muito tranquila,
próximo ao MASP, em frente ao MASP, né, ali no MASP, enquanto mais ao longe, 2, 3 quarteirões distantes, havia um pequeno grupo de bolsonaristas fazendo lá o que eles chamavam de seu ato. Né? A polícia fez um cordão impedindo o contato entre os grupos, então é importante que se divide. Vai ter esses títulos, confronto e coisa e tal. Não houve nenhum tipo de choque entre as torcidas. Né? Houve, no final do ato, a ação de algum... não é nem no final do ato, já havia ocorrido a dispersão da maior parte das pessoas que participavam, segundo nos contou aí o Chico Malfitani, e daí houve ação de provocadores que tiveram resposta. Né? E com isso, no final, a polícia interveio e começou a disparar bombas de gás e balas de borracha, conforme a gente viu nos vídeos que transmitiram ao vivo, nas transmissões ao vivo da Paulista. Né? Enfim, foi isso que aconteceu. Agora, eu acho que o importante que fica do dia da Paulista, do dia do Brasil todo, é que o povo encheu, tá? A fim de dar um basta, né? nessa situação, dentro das condições possíveis. A fala do Malfitani, ele destacou isso, né? Que, estamos em pandemia, precisamos salvar vidas. Mas a política do governo, exatamente por não atacar a pandemia, está matando o povo pobre, está matando os corintianos. Como ele disse, tem 12 membros da Gaviões da Fiel já morreram por causa do Covid-19, por causa do governo Bolsonaro. Então, não sei, acho que agora... Agora a gente tem mais 2 vídeos aqui. 2 vídeos aqui, vamos lá. Um de São Paulo e depois um outro do Rio. Vamos botar aqui, peraí. Nesse vídeo aí dá para ver que a Fiesp está lá longe, está uns 2 quarteirões de onde eles estavam, quer dizer, não tem um vídeo até de uma personagem que, aliás, tem esse vídeo de São Paulo, ele conversa, para usar, com outro vídeo aqui que a gente tem do Rio, não é do Rio? Isso, é do Rio. Então, vamos passar esse do Rio. Racistas não passarão! Racistas não passarão! Racistas não passarão! Bom, e a gente tem um vídeo aqui também de uma personagem dessa manifestação de hoje na Paulista, que é citada, vocês vão ver aí na entrevista do Chico Malfitani, uma pessoa que apareceu aí nas redes sociais, não é, Rodolfo? Isso. Vou passar esse vídeo. E que, apesar de usar arma branca, não foi detido, não foi preso, enfim. Isso é uma manifestante defensora do Bolsonaro. Só mostrei, que bater! Vai fazer merda de lugar. Fascista é você, ó. Você é fascista, ó. Ela pode andar com esse taco de mês? Isso é arma branca, policial. Policial, ela pode andar com esse taco de mês? Isso é arma branca, policial. É isso, né? É isso, bom, vamos para a entrevista. Vou só lembrar aqui que o balanço das manifestações pela democracia hoje no Brasil, o que a gente tem é que ocorreram atos antifascistas em Porto Alegre, Londrina, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Belo Horizonte, a gente tem mais um vídeo aqui, não tem? Esse aqui, ó. Ah, vamos lá. Vamos lá? Recua, fascista recua. Sai do Atlético Mineiro. Fascista recua! E o grito de todo o Brasil é fora Bolsonaro. Bolsonaro. Então, a gente foi perguntar para o Chico como é que é essa história de fazer manifestação na pandemia, o que gerou essa manifestação, quem estava lá, como é que foi essa organização, né? E discutiva com ele essa questão, como fazer a manifestação dentro de uma circunstância tão adversa como essa. Isso, o Chico é Chico Malfitani, é jornalista, publicitário, foi um dos fundadores da Gaviões da Fiel, e aí até ele conta um pouco da historinha da Gaviões, e aí a gente conversou. E está lá e discutiu isso, discutiu também críticas a quem diz que ele respondeu a críticas de quem fala que não pode fazer manifestação, que isso vai só provocar. Que isso vai só provocar a provocação. Que o Bolsonaro pode se aproveitar disso. A gente discutiu isso tudo com ele, essas críticas e como é que como é que eles pensaram em fazer isso. E, bom, está na rua. Vamos botar? Vamos lá. A entrevista foi feita há meia hora, então está quentinha aí para você assistir na boa. Lembrando que todo esse nosso material fica disponível para você no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Vá lá, se inscreva no nosso canal e clique na sinetinha para receber informações sobre novos vídeos. Nosso trabalho está disponível, ancorado no site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agradecemos a Pan Santos pelas fotos. E ao Lucas Pereira pelos vídeos trazendo personagens ali da manifestação de hoje. Então vamos lá. Fala, Chico Malfitani. Chico, muito legal você estar conosco aqui hoje para falar do que aconteceu em São Paulo nesse domingo, na Paulista. Em várias outras cidades também aconteceram manifestações de torcidas contra o fascismo. E você teve na Paulista. O que você viu na Paulista, Chico? Olha, eu vi com muita alegria que uma parcela organizada do povão está se cansando de ter um governo que não tem nenhuma proposta para a área da saúde, que não tem nenhuma proposta para a economia, para a situação horrível que as pessoas estão vivendo, né? Que, ao mesmo tempo, vai para a rua todo domingo com bandeiras dos Estados Unidos, com a bandeira de Israel. Hoje tinha gente dizendo que era veterano da guerra da Ucrânia, com um símbolo nazista, com um presidente que fala em ditadura, que é admirador da ditadura, com os filhos do presidente dizendo que a qualquer momento, agora é uma questão apenas de quando vai ocorrer o golpe. Então, a gente acha que alguém tem que ir para a rua para dizer, opa, espera um pouquinho, esse não é o nosso Brasil, nós somos a maioria, nós somos 70% da população. Na pior das hipóteses, nós queremos a liberdade, nós que lutamos por democracia. Então, isso foi uma coisa que brotou naturalmente nos torcedores de futebol, que são realmente... O Corinthians é povo, né? É povão. Gaviões é povão. Eles é que sofrem na pele. Nós temos já 12 integrantes da Gaviões que faleceram por causa da Covid-19. Então, vai gerando uma revolta na torcida, porque você vê o presidente falar em gripezinha, o governador faz uma coisa, o prefeito fala outra, não existe uma orientação. Então, peraí, nós vamos deixar com que continue tendo carreatas nos domingos, de as pessoas nos seus carrões, pedindo para voltar ao trabalho, para o povo vir esmagado dentro do ônibus, do metrô e do trem para se contaminar e para morrer, para trabalhar para os tubarões, né? Então, acho que está chegando uma hora de esgotamento, a sociedade está começando a cansar. Como a gente viu que os partidos tradicionais, as organizações tradicionais não estão fazendo nada, alguém tinha que fazer alguma coisa. Então, com muito orgulho pela história que a gente tem da Gaviões, da torcida corintiana, sempre do lado do povo, porque ela é povo, eu vi com muito orgulho ter lá 2.000 pessoas lá das torcidas, outras torcidas que foram também, entendeu? Para mostrar, opa, peraí, vocês não vão fazer o que vocês querem com o país, não. Nós somos a maioria, né? Nós queremos liberdade, democracia, queremos saúde,
queremos vida, queremos uma economia vibrante, queremos voltar a sorrir no país, né? Não essa trevas que nós estamos vivendo. Chico, você falou aí torcidas. Então, o ato de hoje na Paulista reuniu várias torcidas organizadas de vários times, torcidas tradicionalmente rivais, que se uniram aí em defesa do Brasil, é isso? Pode contar um pouco mais sobre esse... O primeiro passo, né? Quer dizer, há 2 semanas atrás, num domingo, alguns torcedores lá do Corinthians, da Gaviões, resolveram justamente ir para a Paulista para fazer mostrar pela primeira vez essa indignação. Somos pela democracia. E fomos lá eu não fui nessa primeira vez, inclusive. Fiquei sabendo depois que o pessoal se organizou e foi. Não tem nenhum partido político por trás, não tem nenhuma organização política. Existe uma coisa de uma revolta dos torcedores da Gaviões, membros da Gaviões. Não é a Gaviões oficialmente, porque para a Gaviões assumir uma posição oficialmente, é preciso ter uma reunião do Conselho Deliberativo, que é eleito a cada 3 anos, e lá se tomar uma decisão pelo conjunto. A Gaviões tem gente de esquerda, de direita, de centro, só não tem bolsonarista, né? Porque aí não dá para ser a favor da ditadura, não combina com a Gaviões, que nós surgimos para também lutar contra a ditadura, então não combina. Então, esses 30 já foram no domingo retrasado. Teve uma repercussão muito grande, o pessoal se animou de querer ir mais, vamos lá, porque vai ter outra manifestação deles marcada para o MASP, né, dessa direita enlouquecida, né, que é um negócio enlouquecido. Né? Vi mulher hoje lá com a bandana dos Estados Unidos aqui, com um taco de beisebol, sujeito dizendo aos berros lá, gritando: sou veterano de guerra da Ucrânia. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Vai para a Ucrânia, então, né? Neonazista. Então, alguma coisa. Então, resolvemos que íamos lá hoje para Paulista. Hoje já foram, pelo menos, no mínimo, 500 integrantes da Gaviões. Né? E aí, claro, fizemos contato com outras torcidas. Tinha lá uns 30 integrantes da torcida Jovem do Santos, uns 10 da torcida Independente de São Paulo, alguns do Por Comunas, outros da Mancha Verde. Então, a ideia é que a gente sabe que já ocorreu em Porto Alegre, já em Brasília nós já estivemos, hoje até em Londrina, um grupo dos Gaviões foram fazer uma manifestação em frente à loja da Havan, lá em Londrina. E estamos espalhando, porque o povo está se mexendo, né? Se as organizações políticas não se mexem, o povão está começando a se mexer. Claro, existe o problema da pandemia. Eu, por exemplo, sou do grupo de risco. Me arrisquei hoje indo lá. Hoje todo mundo estava com máscara, você não encosta em ninguém, cumprimenta com o cotovelo, mas é um risco. A gente sabe que não dá para fazer uma manifestação maciça, né? Na época do ele não, você tinha 500 mil pessoas nas ruas. Não tenho dúvida que a hora que a pandemia terminar, vamos ter 1 milhão de pessoas na rua contra isso que o país está vivendo. Né? Mas agora, eu acho que era ficar muito de braço cruzado, não fazer nada. E foi esse consenso entre os torcedores, falar alguma coisa nós temos que dizer. Espera aí, gente, vocês não vão aqui ficar afundando o nosso país sem resistência. É um grito de alerta. Né? Claro que hoje nós tínhamos 10 vezes mais gente do que eles, né? E vai ser assim cada vez mais. Né? Nós somos a maioria, eles não são a maioria. Né? Esses loucos aí estão querendo uma ditadura de volta, né? Que sonham vem falar em nazismo na Ucrânia. É um negócio, juro, patético. Né? Então, assustou a torcida vai para lá, vai para a linha de frente. E com a gente é outro, como se diz lá na Gaviões, com a gente é outra fita. Né? O que aconteceu com a polícia? Como é que foi a ação da polícia nessa manifestação? Olha, no começo foi super bem. Nós chegamos lá ao meio-dia, os policiais vieram conversar com a gente, queriam saber, claro, eles se assustaram, né? Viram aquela turba acostumada em estádio de futebol, gritando, dá aquele susto, né? Porque é povão, né? Pessoal parrudo, né? Então, vieram logo, estava cheio de polícia lá no MASP, vieram conversar com a gente. Nós falamos: não viemos aqui, não vai ter briga, não queremos confusão, nós queremos apenas defender a democracia. E é aqui que nós vamos ficar, pelo menos até as 2 horas da tarde, vamos ficar, porque eles falaram que iam fazer uma manifestação aqui 1 hora da tarde, não vamos fazer, nós vamos ficar aqui até as 2 da tarde, que nós somos pela democracia, contra o Bolsonaro, né? Não temos partido, não vamos querer ir lá no outro lado da Fiesp, não interessa. E foi tudo bem. Foi assim até as 2 horas da tarde, sem nenhum tipo de problema.
Aí, quando foi por volta, quando grande parte dos torcedores já estava se encaminhando para os metrôs, ali na direção lá da Augusta, da Consolação, aí passaram 2 pessoas vestidas de militar, como se fossem militares da reserva do Exército, mais um PM junto e mais um sujeito grandão de camisa amarela, de um lado. Do outro lado passou uma mulher com um taco de beisebol na mão, uma senhora baixinha, com bandeira dos Estados Unidos aqui no rosto. É claro, passou no meio da gente, nenhum de nós foi lá no meio da Fiesp para afrontá-los. Não houve nada disso, fizemos a nossa manifestação. Aí, é claro, deu uma confusão, acabaram alguns batendo neles, né? E aí a polícia, óbvio, atirou umas bombas, entendeu? Aí o pessoal remanescente que estava lá, não, a maior parte já não era mais desse torcida organizada, mas o pessoal que estava lá, antifascista, né, reagiu com pedra, e ficou aquela coisa de final de manifestação, que sempre tem essa... Né? Aí apareceram uns neonazistas da Ucrânia, entendeu? Aí foi aquela bate-boca, jogaram bomba para lá. Ao mesmo tempo, também, eu tenho que dizer para vocês isso. Quando eu estava, por volta da 1h30, eu fui até o próximo mais da Fiesp para ver se estava tendo alguma confusão, para não ter, para trazer as pessoas mais próximas ali do MASP. Tinha um grupo de uns 20 corintianos perto da estação do metrô, batendo boca com os caras de amarelo, né? E a polícia fazendo um cordãozinho ali. E eu vi que um negociador da PM foi lá falar com eles, para eles recuarem. Eles não quiseram, a PM também jogou umas bombas neles. As primeiras bombas que surgiram, por volta do 1h30, foi no pessoal fascistão mesmo, entendeu? Depois deu esse problema lá do outro lado, quando passaram esse, sabe, o negócio. Nós estamos fazendo uma manifestação pela democracia, passa os caras vestidos de militar lá, ia dar problema, né? Quer dizer, então deu problema ali só. Mas foi nisso. Grande parte das torcidas organizadas já tinha ido embora naquela hora, a maior parte, 90%. Então, está errada essa leitura que houve um confronto entre torcedores organizados e a PM. Né? Claro, tem até a gozação. A mulher passou com um taco de beisebol, né? Os caras falaram, ô, soldado, se fosse aqui do nosso lado com um taco de beisebol, estava encanado, né? Ela pode sair com um taco de beisebol? Não dava nem. Claro que, na verdade, é o seguinte, né? Nem houve briga, porque se houvesse briga seria um massacre. Nós estávamos em 2.000 torcedores acostumados em estádio e tudo, e eles lá em 100 pessoas, né, do outro lado. E não era a nossa intenção. Nossa intenção é trazer outras torcidas e defender a liberdade e a democracia. Até a liberdade do outro lado se manifestar, desde que não seja a liberdade de pedir uma ditadura, né? E aí fica contraditório, né? Todo mundo pode se expressar no Brasil, a gente defende a Constituição, pode ser de direita, mas não pode ser de falar, se manifestar contra a Constituição, a favor de uma ditadura para acabar com a liberdade dele mesmo, né? Que parece um suicídio, né? As pessoas estão pedindo para acabar com a liberdade deles, né? Então não houve esse conflito. Claro, a televisão faz a cobertura, não sabe direito o que aconteceu, mas foi exatamente como eu falei para vocês, ao meio-dia, às 2h da tarde, sem problema algum, e no final, sempre no final, tem um que está mais nervoso, um cara passou com a bandeira, outro. Aí, infelizmente, isso não controla todo mundo, né? A gente acompanhou boa parte do ato pela transmissão ao vivo. O pessoal dos jornalistas livres estava cobrindo, fez uma bela cobertura, e notamos exatamente mais por volta desse horário aí, eles estavam com as câmeras cobrindo essa área dos fascistas, dos bolsonaristas, e o que se notava era isso: a polícia fez um cordão em frente ao grupo, impedindo, e várias pessoas daquele grupo lá saindo correndo e gritando coisas para o lado onde estavam os antifascistas, né? Enfim, claramente na atitude provocadora. Provocativa. A sorte deles é que a maior parte da torcida já tinha ido embora, porque senão a coisa ia ser mais complicada, entendeu? Era pouca gente que estava ali, a maior parte das torcidas organizadas, o pessoal que é da Gaviões, já tinha saído, já estava indo lá que a orientação justamente 2h da tarde ir embora, para não ter problema. Senão poderia ter tido um problema maior. Eu acho que foi um erro da polícia, né? Porque não devia ter deixado esses caras se aproximarem, né? Talvez eles vendo que a maior parte da manifestação eles aí se sentirem encorajados para... Porque, por exemplo, quando o pessoal entrou ali perto da Fiesp, desceu, eu vi eles chegando, meia dúzia de bolsonaristas que estavam do outro lado da rua, saiu tudo correndo. Então,
independente de qualquer coisa, é bom dizer o seguinte, né? Nós vamos estar na rua e eles não vão fazer o que querem. É isso. Esse é o ponto. E espero que isso ajude outros setores da sociedade a se mobilizarem, independente da questão da pandemia. Tem maneiras criativas de você fazer uma manifestação. Hoje nós distribuímos lá máscaras para todo mundo, saquinhos com máscara, todo mundo já foi de máscara, mas quem não tivesse tinha máscara. Né? Estamos defendendo a liberdade de expressão, até para o cara de direita se expressar. Mas com democracia, a gente não chega de aguentar calado todo dia uma live do filho do Bolsonaro, do outro filho do Bolsonaro, que a ditadura está chegando, o cara tomando copo de leite, sendo uma demonstração de racismo num país que mais da metade da população é negra ou mulata, entendeu? Então, parece que o país não existe, o país está sentado, está assistindo a isso de braços cruzados. Nós temos que nos manifestar, né? E o que a gente tem visto nas outras manifestações, justamente quando passava alguém com a camisa vermelha, ou passava uma mulher que protestava, vinham 3, 4, 5 brutamontes esganar a mulher, bater, atos de covardia do outro lado. Isso acabou. Isso aí acabou. Isso não vai ter mais. Isso aí não veio fazer isso, que agora o povão corintiano, o povão das outras torcidas não vai mais aguentar isso aí, não. Entendeu? Porque isso aí nós não estamos vivendo uma ditadura. Eles estão querendo, mas eles não vão conseguir implantar essa ditadura no Brasil. Chico, a gente viu aí nas redes sociais, mais ao final da tarde, vários comentários dizendo que atos como esse, acabando, como você disse, não em confronto, mas com essa ação da polícia, isso aí é justo o que o Bolsonaro quer e que as torcidas estariam caindo no jogo do Bolsonaro. Como você vê essa coisa? O que eu posso dizer é o seguinte, as torcidas já tinham saído fora, justamente por isso. Quando foi 2 horas da tarde, eu falei, vamos embora. Ali tinha grupos antifascistas, uma turma de Black Bloc, que a gente respeita, cada um está com a sua manifestação, não vamos coibir ninguém. Só que a palavra de ordem nossa, vamos embora, eles não ouviram. Né? Nós falamos, vamos embora, vamos nos retirar. Comuniquei ao policiamento, junto com outros membros da Gaviões, que nós estávamos nos retirando. Nós estamos 90% do nosso pessoal já está indo embora para lá. Agora não temos responsabilidade sobre o que está acontecendo aqui. Nós éramos os responsáveis pela manifestação. A manifestação só ocorreu porque houve essa organização de um grupo grande de corintianos. Nós assumimos essa responsabilidade perante o policiamento. Então, nos retiramos. Agora, tem um grupo lá que também já não aguentou a provocação de ver os militares parando lá no meio, os neonazistas. Aí é aquela coisa do incontrolável, né? Você não consegue controlar os grupos mais, não vou dizer que mais radicais, mas grupos de pessoas que estão mais indignadas com o que está acontecendo. Agora, também nós vemos, né? Está vendo o que aconteceu nos Estados Unidos? Nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não acontece nada, né? Fuzilaram uma família negra, o Exército fuzilou com mais de 100 tiros no Rio de Janeiro há 3 meses atrás. Aconteceu alguma coisa? Mataram, a polícia do Rio mata dia sim, dia não, um negro. Ao mesmo tempo, a gente vê um policial indo fazer uma ocorrência em Alphaville, que aconteceu ontem, e o sujeito pinga os policiais de tudo quanto é nome, e o policial fica lá quieto. Se fosse na periferia, tinha dado um pescoção no sujeito, pisado na cabeça dele. Então, a gente tem um peso de 2 medidas. Eu tenho essa preocupação de que não ocorra nenhum tipo de violência, porque não é isso que a gente quer, né? Até porque se ocorrer violência não é bom para o outro lado. Eu deixar isso bem claro, né? As pessoas do nosso lado já estão, desculpe falar assim, mas estão de saco cheio do que está acontecendo e a gente é acostumada com... A vida deles é um conflito, né? Na periferia, para sobrevivência, para tudo. A gente não quer esse confronto. Mas também o que nós vamos fazer? Todos ficarmos de braços cruzados e ver o avanço da ditadura a cada dia, né? Eu acho que alguma coisa, né? A gente espera que outras organizações tenham coisas mais criativas, né? E essa coisa do Brasil, que é um atraso muito grande, né? Teve a reforma da Previdência, a tentativa da reforma da Previdência na França, a França virou de cabeça para baixo, manifestações todos os dias, a reforma da Previdência não passou, e nem o Estado esteve em crise ou teve ameaça de golpe militar. Aqui no Brasil, qualquer coisa que a gente faça vira uma ameaça à estabilidade, né? Eu acho um absurdo isso, porque
Democracia é isso, é você poder se reivindicar, né? E o ato inteiro ocorreu na mais absoluta tranquilidade, saiu da tranquilidade no final, quando a torcida organizada já foi esmagadora, não estava lá, quando apareceram caras vestidos de militar, com a bandeira dos Estados Unidos, no meio dos remanescentes. Aí é uma provocação, né? Essa provocação não vamos ninguém vai aguentar mais. Já há um limite, né? Agora, vamos continuar tendo cuidado para que tudo isso ocorra na paz, para que cada vez vá mais gente, outras torcidas. A gente soube que já ocorreram coisas hoje no Rio de Janeiro, manifestações de torcedores em Belo Horizonte, em Porto Alegre, Londrina, tinha gente da torcida do Bahia com a gente. Então, a ideia não existe uma organização política por trás disso, não tem ninguém que está traçando a estratégia disso, é uma coisa que está surgindo bem natural. Nem podemos avançar além daquilo que é a consciência das pessoas hoje, e nem podemos recuar porque as pessoas estão... Né? Como é que se sente lá? Nós temos uma entidade que tem 106 mil sócios. Né? Em um mês, 13 faleceram de Covid, 12 faleceram de Covid. Outros faleceram, tem suspeita, tudo, mas os confirmados com Covid foram 12. E aí, a gente faz o quê? Fica de braço cruzado, deixa as pessoas morrendo, o governo não toma uma atitude do ponto de vista... É o que eu digo, o governo federal, cabe ao governo federal dar uma direção para a área da saúde, para a área da economia, para minimizar os problemas para o povo brasileiro, para o povão corintiano, para o povão são paulino, para o povão... E o governo não faz isso. O que a gente vê é o governo preocupado em proteger os filhos. Eu posso dizer que tem reunião do Conselho Deliberativo lá da Gaviões, cujo nível é bem melhor do que a reunião que nós assistimos do Bolsonaro com os seus ministros. Chico, conta para nós um pouquinho mais, então, da Gaviões e das pessoas que estavam lá. Essas pessoas estão conseguindo fazer a quarentena, não estão conseguindo esse auxílio dos R$600? Como é que é essa rotina das pessoas que estavam lá? E queria que você falasse um pouco da vida da própria torcida nesse momento. Você falou no início que foi uma torcida que surgiu do combate à ditadura militar. Então, queria que você falasse um pouquinho da história da Gaviões e quem são os Gaviões que estavam lá hoje na Paulista. Vamos começar rapidinho, uma passada rápida na história. Nós fomos fundados em 69, julho de 69, e nós, naquela época, focado no futebol. O time do Corinthians ia muito mal, tinha um presidente do Corinthians que se eternizava no poder, estava há 11 anos no poder, Vadielu, que era um homem ligado à ditadura militar, e ele dominava o clube, e a gente teve a ideia de fazer um movimento da arquibancada para dentro do clube, para ver se conseguia mudar o presidente na eleição que haveria em 71. Então, começamos um movimento que a gente chamou de Revolução Corintiana, levava nossas faixas, organizamos uma torcida, fomos no primeiro jogo, na primeira reunião éramos 12 pessoas, no segundo jogo tinha 50, no terceiro tinha 100, cresceu com a organização do povo. E o que a gente percebeu na prática, muito Gavião teve a sua consciência política, eu sou um deles, tinha 18 anos na época, na arquibancada, porque eu via de que lado estava a repressão, a polícia estava para defender o Vadielu e não defender o nosso direito de reivindicar, né? A justiça, quando alguém era preso, não tinha habeas corpus, não tinha... Por quê? Porque tinha um sistema que protegia o Vadielu, que era um homem da ditadura. Aí a gente começou a fazer a ligação. Não é que a Gaviões, no seu estatuto, falou fomos fundados para derrubar a ditadura militar. Não, mas na prática a gente viu de que lado estava o poder. E o poder estava com a ditadura, com os militares, e não nos tínhamos liberdade de... Então, por isso que surgiu essa consciência. É uma torcida organizada que tem um outro tipo de consciência, não porque é melhor ou pior que as outras, é porque justamente por esse embate político dentro do clube é que a gente acabou percebendo como a gente precisa interferir na política para melhorar a vida de todos nós. E, ao longo dos anos, a Gaviões sempre teve esse acompanhamento. Não, o Corinthians foi fundado por 5 operários, né? Então, é um time que tem uma tradição operária, de povão, preconceito contra o corintiano, que era maloqueiro, morava na Marginal Sem Número. Então, tem essa coisa muito forte dessa união do povo, né? E participamos, nós que levamos a primeira faixa da anistia ampla, geral e restrita para o grande público, foi nós da Gaviões que levamos no Corinthians e Santos em 79, se não me engano, no Morumbi. Participamos da campanha das diretas já, participamos tudo que é... Há 2, 3 anos atrás fizemos campanha contra
contra o ladrão da merenda, que era o promotor Fernando Capês, contra a Globo, por causa do horário do futebol, contra a CBF, os ladrões da CBF, fomos reprimidos por isso. O Alexandre de Moraes, que é hoje ministro do Supremo, invadiu a nossa sede 3 anos atrás como secretário da Segurança do Alckmin, tentando encontrar drogas, armas, não encontrou nada, encontrou as facas e os garfos da feijoada que se faz todo sábado lá na Gaviões, e achando que com isso ia impedir da gente fazer uma manifestação naquela mesma sexta-feira à noite no Anhangabaú. Nós fizemos uma manifestação com 10 mil gaviões para denunciar os problemas. Não estou dizendo que as torcidas organizadas não têm problema, claro que tem, mas a PM não tem problema, o Congresso Nacional não tem problema, a política. Então, essa coisa de criminalizar a torcida organizada, parece a mesma vez que você criminaliza a esquerda. Tudo que é organizado no Brasil, o sistema não gosta. Isso a Gaviões sempre percebeu isso ao longo dos anos. Então, e o que a gente passa nos dias de hoje, o que eu estou vendo, eu moro num bairro melhor, tenho uma condição financeira hoje melhor de vida, né? Tenho mais idade, mas o que a gente vê muito lá é que muitos não estão conseguindo cumprir a quarentena porque a gente precisa trabalhar, precisa ganhar, né? E aí isso caberia ao governo, né? O governo tem que botar. O Brasil tem dinheiro, né? O governo brasileiro tem dinheiro, que é o dinheiro nosso dos impostos. Ele tem que botar comida na mesa do trabalhador, completar salários, abrir frentes de trabalho. Os países capitalistas estão fazendo isso. Não é a China que está fazendo isso. É os Estados Unidos que estão fazendo isso. A Inglaterra está fazendo isso. E aqui, a Argentina aqui do lado. A Argentina aqui do lado tem um outro exemplo de como a Argentina está com 400 e poucos falecimentos, nós estamos com 27 mil, 28 mil. Quer dizer, é um absurdo. Então, há um erro de condução no país. Então, essa condução errada, tanto na área da saúde quanto na área da economia, defender salários, pequenas empresas, que são grandes empreendedores, o pequeno empresário não consegue um empréstimo no banco. Então, isso está obrigando a muita gente na periferia, nos bairros não tão nobres, entre aspas, né, a ter que sair para trabalhar. E aí você tem o contato. E agora é pior do que isso. Né? Se vamos voltar todos ao trabalho daqui a 15 dias, os metrôs, os ônibus lotados, os trens, como você vai fazer para impedir o contágio? Né? Então, tem esse... Tá difícil a vida do povão, para variar. Né? Eu lembro lá do antigo pacto, lá da época do impeachment, que o nosso Paulo Scaff da Fiesp falava: não vou pagar o pato. Realmente, eles não estão pagando o pato. A Fiesp não está pagando o pato. Quem está pagando o pato é o povão. E o pato está ficando irritado. Né? O povão está ficando irritado com essa situação. Até quando você acha que eles vão manter isso? E o país entrar numa crise de saúde e de econômica ao mesmo tempo. E fora a crise política, né? Porque o que a gente ouve... Como é que você vai querer exigir respeito das pessoas, respeito à lei e à ordem, se a todo momento se desrespeita o Supremo, a Constituição? Então, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Nós demos um pequeno passo, né? Espero que o brasileiro, aos poucos, vai tomando consciência e vá exigindo seus direitos. Porque se o povo que não exige seus direitos, ele não pode depois reivindicar nada, ele não pode reclamar de nada, né? Então, nós temos que nos mobilizar, né? É isso. Legal, Chico. A gente queria agradecer muito a sua participação. Nossa, foi um prazer. Se você quiser, a gente sempre convida o entrevistado a dar o seu recado, a sua mensagem final aí para que nos acompanha, que vai ficar. Então, se você quiser, mande a sua mensagem aí para os que nos assistem. Beleza, eu quero falar para os corintianos e também falar para os palmeirenses, para os santistas, para os são paulinos, para os flamenguistas, botafoguenses, gremistas, todos. Na verdade, nós somos brasileiros. Nós temos que, o país tem que voltar a sorrir. O país tem que voltar a ter harmonia. Tem que ter. Nós temos que se a gente não se manifestar, se a gente deixar que uma minoria governe o país, nós não vamos ter futuro. Né? O Bolsonaro foi eleito com a maioria dos votos, né, dos votos válidos. Né? Na verdade, 87 milhões não votaram para o Bolsonaro. Ele teve 57 milhões de votos, mas 87 não votaram, que é a somatória dos que votaram no Haddad, dos que votaram em branco e naqueles que se abstiveram. Então, já desde aquela época, ele não tinha maioria. E quando você governa um país, você tem que governar para todos, não para apenas para o seu eleitor.
né? E ele não está governando só para o eleitor dele, porque boa parte do eleitorado dele já o abandonou. Ele está governando para os 30% ali de evangélicos, achando que Jesus vai resolver os problemas, o pobre Jesus, né, se viesse para a Terra hoje ia ser preso. Né? Então, eu digo assim, a mensagem que eu estou dizendo é que se a gente não se mobilizar, se a gente não se indignar com o que está acontecendo no Brasil, nós vamos ser esmagados por uma minoria. Isso não vai acontecer. Nós somos 70%, nós somos a maioria. Vamos retomar as ruas. Legal, Chico. Muito obrigado. Muito obrigada, Chico. Abração. Beleza, mandei umas imagens para vocês também. Chico, muito legal.